nossa sede, o pastor nos ligou, né? Nos deu essa responsabilidade. Peço oração de cada um de vocês, os irmãos aqui, as irmãs. A gente fica tremendo, a gente fica nervoso, mas Deus vai nos dar graça. E com certeza Deus tem uma palavra para mim, uma palavra para você, para a igreja do Senhor. Aí, ainda vem a diaconisa Bruninho dizer que a gente é professor, né? A gente está aí gateando nessa área, tá bom? Então, eu sou carente das orações de cada um dos irmãos da igreja e gostaria de compartilhar o texto bíblico com todos que estão em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Gostaria de ler com vocês o versículo 12 ao versículo de número 23. E diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante. Agora vós, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos ensinam, que tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exaltado-vos também, irmãos, a quem o admoestei os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejai longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo e não desprezei as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse aqui é um texto, irmãos, que eu gosto muito de ler, que eu gosto muito de meditar. Porque o apóstolo Paulo, nessa epístola, ele vai trazer algumas recomendações para os crentes das igrejas que situavam-se nessa região, nessa cidade, para que todo o corpo de Cristo permanecesse puro, permanecesse santo, fazendo e cumprindo a vontade do Senhor Jesus Cristo. As igrejas, irmãos, que situavam-se nessa cidade, vamos dizer assim, é uma das obras-primas de Paulo, a qual ele, em suas primeiras viagens missionárias, como está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai para, vamos dizer assim, anunciar as boas novas para o povo gentil. E esta cidade, ela é contemplada pela graça e pela misericórdia, vamos dizer assim, das boas novas. E o livro de Atos, ele vai narrar essa história, que Paulo, ele chega a esta cidade de Tessalônica, e com algumas semanas ou alguns meses, um grande número de, vamos dizer assim, de almas convertidas ao nosso Senhor Jesus Cristo foi crescendo, crescendo e crescendo, e se desenvolveu uma igreja nesta cidade. E o Espírito Santo do Senhor sopra Paulo para outros ambientes. E Paulo, ele vai escrever esta epístola para trazer para aqueles irmãos, dizendo: ei, o apóstolo dos gentios está orando por cada um de vocês. Eu, o Pai na fé de cada um de vocês, eu estou observando o andamento
no popular cristão como Silas e Timóteo, nós escrevemos às igrejas de Tessalônica a esta epístola. Ou seja, ele vai trazer no primeiro capítulo, capítulo de número 2, ação de graças ao Senhor por estar diante de uma igreja que foi consolidada na fé a qual ele ensinou, a qual ele pregou ali naquela região. Mesmo sendo, irmãos e irmãs, uma igreja que estava sendo oprimida, mesmo sendo uma igreja que estava sendo perseguida, vamos dizer assim, pelo império que predominava naquele século, pelo império romano, mas a igreja do Senhor, quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela passa pela provação, quanto mais eu e você, irmãos, aplicando para os nossos dias de hoje, nós somos provados a nossa fé, mas a nossa intimidade com o Senhor, ela é aumentada. E Paulo, ele escrevendo os 2 primeiros capítulos, ele vai dar graças a Deus, porque os irmãos de Tessalônica, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta luta, eles permaneceram com a sua fé intacta. Mesmo em meio ao sofrimento, eles permaneceram, vamos dizer assim, no tripé da teologia paulina, que é amor, fé e esperança. Eu não sei como você veio cultuar a Deus neste culto de ensinamento. Eu só sei de uma coisa, que o Senhor está me usando como canal de bênção para a sua vida, para dizer para você: tenha calma, tenha paciência, permaneça de pé com a sua fé intacta, porque existe um Deus que vela por você, existe um Deus que vela por mim e que vela pela sua igreja, porque Ele nos ama. E tenhamos, irmãos, esperança, como esta igreja tinha esperança. E qual era a esperança, Carlos Filho? É que a qualquer momento a trombeta ia tocar. Era que Jesus Cristo ia voltar para arrebatar a sua igreja. Então podia sofrer perseguição. Os irmãos podiam ser enjaulados. Os irmãos podiam sofrer a escravidão. Os irmãos podiam ser lançados, meu irmão, em um coliseu. Podia ser feito tochas humanas com cristãos, mas mesmo assim eles não negavam a sua fé, porque eles sabiam que Jesus Cristo tinha algo de maior para cada um deles, que era a vida eterna. E Paulo, irmãos, ele dá graças a Deus por isso. E ele vai fazer uma comparação. Logo no finalzinho do capítulo 2, a gente vai ver que ele vai tratar esta igreja como seus filhos. E ele vai se colocar como pai daqueles irmãos. Ou seja, Paulo, ele tinha uma preocupação. E qual é o pai que não se preocupa com os seus filhos? Paulo sempre estava orando pelos irmãos em Tessalônica. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, há quanto tempo eu e você não olhamos para o nosso próximo, não olhando para os novos convertidos, não olhamos para as crianças da igreja, não olhamos para as juventudes e adotamos como os nossos filhos na fé. Porque, irmãos, outrora era muito bonito e lindo da gente contemplar quando o novo convertido tinha as primeiras oportunidades para louvar a Deus, para fazer uma oração ou para trazer uma palavra. E ele subia no altar do Senhor e agradecia primeiramente a Deus pela oportunidade. E logo em seguida ele olhava para a nave do templo, ou ele olhava para o altar, aqui onde está os meus amados irmãos obreiros, amigos de ministério, de labuta, e dizia: esta irmã é a minha mãe na fé, este irmão é meu pai na fé, foi ele, foi ela que me ajudou nos primeiros passos, foi ele que me discipulou, foi ela que orou por mim, foi ela que me
a palavra de Deus ela tem que ser passada de geração em geração. Nós vamos ver, irmãos, que Paulo ele vai sempre estar animando os irmãos a continuarem fazendo a obra evangelística, mesmo em meio à luta. O apóstolo Paulo, se preocupando com isso, ele vai dizer: irmãos, eu queria estar aí com vocês, eu queria estar em Tessalônica, visitando as igrejas aí que estão anunciando as boas obras, mas eu não posso. Eu estou fazendo outra obra aqui na Grécia, eu estou anunciando o Evangelho aqui em Atenas, mas eu estou enviando para vocês ir ao encontro de vocês e testificar como testemunho ocular das boas obras que vocês praticam o meu filho precioso Timóteo. E Timóteo, irmãos, vai ali, presbítero Alex, ele vai ver e contemplar as maravilhas a qual Deus estava fazendo vamos dizer assim, naquela cidade, através daqueles irmãos, daquelas irmãs que estavam ali servindo ao Senhor. E Timóteo retorna para com Paulo, está no capítulo 3, do versículo 16 em diante, que Timóteo ali vem trazendo o relatório, irmãos, para o apóstolo. A obra lá verdadeiramente dá uma bênção. Da mesma maneira, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso pastor no setor, é o nosso pastor antes. Ele está viajando a trabalho, mas ele também trabalha no reino de Deus. E muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, por causa do tempo, ele envia um obreiro para uma congregação, ele envia uma diaconisa para outra congregação, para ajudar nesta obra. E nós trazemos sim, irmãos, as boas novas, nós trazemos sim um relatório para o nosso pastor do setor. Muitas vezes ele já me enviou para estar ajudando os irmãos nas congregações que compõem o setor de número 2, porque ele não podia ir. Mas eis aqui, irmãos, homens valentes, homens corajosos, presbíteros, diáconos, evangelistas e pastores que estão trabalhando com o nosso pastor setorial, fazendo a obra de Deus. Então, meu amado irmão, vamos estar dispostos, como soldado valente, como soldado fiel e como filho, como Timóteo foi. Quando formos enviados para fazer a obra do Senhor, vamos com ousadia, vamos com coragem. Não importa se era para pregar para 5, 6 ou 10 ou 50, mas vamos sim fazer a obra com amor. Vamos ser úteis, irmãos, e vamos trazer notícias boas. A congregação do Parque Aracuri está uma bênção, a congregação do Planalto está uma bênção, a do Rondô está uma bênção, a do Monte Oreb. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque em cada congregação e aqui na sede, a presença do Espírito Santo é notória em nosso meio. Aí Paulo ele se alegra. Aí ele diz: eu me regozijo. Agora a minha preocupação já está mais aliviada, porque há igrejas que existem nessa cidade verdadeiramente escutaram o Evangelho em meio à provação, em meio à tribulação, mas guardou em seu coração e está praticando todo momento. Aí Paulo, ele ora a Deus, agradecendo, meus amados irmãos, pela obra naquela cidade, porque ele havia plantado, e agora ele está vendo que está dando frutos. Como é bom, meu amado irmão e minha amada irmã, a gente plantar no reino de Deus. A gente sofre, a gente rala, a gente chora, a gente sente dor, a gente recebe pedrada, não é?
mas continue firme, persevere, e no momento certo, na estação certa, você vai colher os frutos do seu trabalho, em nome de Jesus. Não desanime, não desista, não tire, não largue a mão do arado, persevere, porque você vai ser recompensado. Não é pelo homem, você vai ser recompensado, é pelo dono da obra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Paulo, ele não queria reconhecimento humano, mas ele queria estar fazendo o quê? A vontade de Deus. Timóteo, ele não queria reconhecimento humano, mas ele queria fazer a vontade de Deus. Então sejamos assim. Mas nem toda a igreja ela é perfeita. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas recomendações. Carlos Filho, mas a igreja estava forte, mas a igreja estava sadia. Mas, meu irmão, de vez em quando nós precisamos de tomar vacina para prevenir as doenças. É ou não é? Se a gente não tomar a vacina, para a nossa imunidade ficar boa, ficar alta, a doença vem. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer vacinas santas, vacina espiritual para aquelas igrejas, para aqueles irmãos em Tessalônica. Então aí vem, meu irmão, vacina espiritual para a minha vida, aí vem vacina espiritual para a tua vida, para a igreja e para o setor de número 2. Aí ele começa a advertir os irmãos continuarem a praticar a santidade. Depois o apóstolo Paulo, ele se preocupa com algo que estava trazendo dor para os irmãos, que era o recolhimento que Deus estava fazendo de flores preciosas em seu jardim, na igreja, para o seu seio, para o seio de Abraão. E Paulo ele vai ali, meu irmão, trazer uma palavra de injeção para aquela igreja, para aqueles irmãos, dizendo: meu irmão e minha irmã, não sejam ignorantes a respeito dos que eles dormem no Senhor. Eles estão com Cristo, não se entristeçam. Sabe por quê? Porque os mortos irão ressuscitar primeiro, e nós que estamos com vida, só quem tem vida dá glória a Deus aí. Nós vamos ser arrebatados e o Espírito Santo vai nos conduzir ao encontro de Cristo, que vai estar nas nuvens ao mesmo tempo, e a gente vai entrar, meu irmão, no reino da glória. Precisava, meu irmão, minha irmã, dessa injeção de ânimo, porque os irmãos estavam sendo assassinados todo dia e todo dia. Mas Paulo, no capítulo 5, ele vai reiterar que a vida do Senhor é iminente. Aí no versículo 12, a palavra que nós lemos nessa noite, ele vai trazer uma mensagem voltada para a questão disciplinar. Ele vai dizer: irmãos, rogamos que acatais com apreço os que trabalham entre vocês, entre vós, aqueles que presidem no Senhor, aqueles que vos ensinam. Paulo está se referindo aqui aos presbíteros das igrejas. Paulo está se referindo aqui às lideranças. Paulo está se referindo aqui aos pastores, aos bispos que estão na linha de frente, ensinando o caminho a qual as ovelhas de Deus ela devem trilhar, ensinando as ovelhas do Senhor a trilhar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita. Mas esse ensinamento ele deixa bem claro, meus amados irmãos, caros filhos, é para aqueles que trabalham. Então, se eu quero, irmãos, receber respeito da igreja, se eu
que a igreja nos honre. É lícito que a igreja nos respeite. É lícito que a igreja nos ame. E aqui, irmãos, no setor número 2, a gente tem uma liderança que trabalha. Nós temos obreiros aqui que trabalham. Então, meu irmão e minha irmã, vamos honrar e vamos respeitar as nossas lideranças. Vamos amar, vamos respeitar e vamos honrar os obreiros da casa do Senhor. Carlos Filho, já faço isso. Continue fazendo. Versículo 13: que tenhais um amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam, e viver em paz uns com os outros. Falando aqui de liderança, nosso pastor está trazendo uma série de sermões sobre essa área, sobre esse sentido. A liderança aqui a gente também pode aplicar para aqueles irmãos, para aquelas irmãs que têm funções na igreja. As lideranças de departamento, as diaconisas do Senhor também são importantes. Então, meu irmão, se as lideranças trabalham, vamos honrar e vamos respeitar. Porque tem muitas pessoas que não honram e que não obedecem. São os trabalhosos. É os crentes teimosos, né? Só um exemplo. O pregador, o pastor disse: irmãos, quem pode dar glória a Deus? A irmã é tão trabalhoso, tão teimoso que dá aleluia. Tem outro exemplo, bem simples e notório, que pode acontecer em nosso meio, mas no setor não acontece não. Mas se está acontecendo, meu irmão, o Espírito Santo vai mudar. É no momento do ensaio, do departamento, seja de mocidade, ou seja de departamento de senhoras, aí vai passar o louvor, aí a gente distribui as cópias, não é assim? É assim. Aí bota lá o hino, aí todo mundo fica escutando. Aí chega o momento do playback, que é para as vozes aparecer em meio ao louvor cantado. Para isso que serve o ensaio. É uma preparação para uma oportunidade do. Aí, meu irmão, a gente vai, ou a gente fica de pé. Aí, meu irmão, a irmã com a cópia na mão, o hino tocando o playback, e as outras, né, com alegria, com amor, cantando. Aí a irmã e o jovem de boca fechada. Né? Aí não canta no ensaio, quando era noite, meu irmão também não canta no culto. Morde os lábios, né? Não canta. Ou então fica só do banco. Não está honrando, não está respeitando as lideranças. Meu irmão, aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Você não está louvando para o homem, você não está louvando para a mulher. Você está louvando para o Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Então abra a tua boca, meu irmão e minha irmã, e louve, louve, louve ao Senhor. Exortai-vos também os irmãos que nos ensinam, os insubmissos. Tem tanta gente que é insubmisso na casa do Senhor, que tudo é do povo, tudo que é levantado como propósito da igreja, vai dizer não vai dar certo, vai dar errado. Levanta um propósito para arrecadar fruto para comprar cadeira, acho que isso vai dar certo. Levanta um propósito para comprar um equipamento de som, que nem perigo está certo. Vai ter um congresso, a fala vai ser assim, assim, assim. É do contra. Não, se fosse azul, dava certo. Tudo é do contra. Tudo vai dar errado. É insubmisso. Ensina a estes. Quando pessoas vierem para perto de você, meu irmão, ensina. Corrige, adverte, meu irmão e minha irmã, você está errado. Não seja do contra. Fique do lado da bênção. Fique do lado dos nossos pastores. Vamos ficar do lado da liderança.
guiados pelo Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, não murmure, pare de reclamar, porque todas as pessoas que estão na Bíblia como exemplo para nós, que se tiveram um comportamento como esse, tiveram finais trágicos. Saia de perto desses, mas exorte primeiro e ensine, porque o prazer do Senhor é que esses submissos também estejam em uma, vamos dizer assim, em sintonia, em comunhão com os outros e com o Espírito Santo. Não seja contaminado, mas seja sim, meu irmão, o canal de reconciliação para com esses. Tem muitas pessoas em nosso meio que estão desanimados, estão tristes, estão abatidos. Algo na vida deu errado, algo que escutou no nosso âmbito cristão na igreja pode ter machucado, ainda está lá aquela cicatriz ainda para ser sarada. Estão tristes, desanimados, sem expectativa de vida, sofrendo. Aí vem as doenças dos nossos dias atuais, que o inimigo se aproveita dessa situação e começa a trabalhar na mente. Aí ficam com depressão, ficam com a síndrome do pânico, angustiados. Mas seja, meu irmão, um crente animado. Fique perto daquela pessoa, meu irmão, que não para quieto na hora do culto, é dando glória, é dando aleluia, é sentindo a presença de Deus, é chorando, é falando em línguas, é dizendo: ei, você está bonito, você está linda, você está cheiroso, meu irmão, porque você tem Cristo Jesus. Contagie, meu irmão, o irmão que está do seu lado. Porque isso é uma característica daqueles que têm o Espírito Santo. Nós temos alegria, paz verdadeira. Diga para o irmão que está desanimado, por causa que está atribulado, sem paz, por causa da questão financeira. Diga, meu irmão, vai dar certo. Deus vai abrir a porta de emprego, de facilidade. Não deixe isso tirar a tua felicidade. Não deixe tirar aí a tua paz. Vamos viver em paz, irmãos. Porque quando o desânimo vem, aí vem a fraqueza. Vamos amparar os fracos. Se eu estou forte, pode ter uma pessoa que está fraca. Nós podemos, irmãos, observar uma pessoa pelos frutos, sim ou não? Sim. Mas muitas vezes a gente vê a irmã ou o irmão fraco na fé, aí a gente vai e acaba de matar. Vamos encorajar, vamos trazer força, ânimo. É muito simples. A pessoa era alegre, era constante na igreja, não faltava uma oração, não faltava uma EBD, tomava os assentos aqui na nave do templo. Aí começa a ficar fraco, desanimado, aí começa a faltar os cultos, aí começa a se sentar lá atrás, aí não tem mais ânimo nem força, aí começa a ficar nos corredores ou lá fora da igreja. Aí muitas vezes não vem mais. Você que está forte, encoraje os mais fracos a não desanimarem na fé. Vamos, irmãos, ser longânimos uns com os outros. Ser longânimo aqui é a gente ser tolerante, é a gente ser paciente. É uma pessoa querendo te ver por baixo, aí você dando glória e orando por ele e por ela. É a pessoa, quando você vai dar a paz do Senhor, ela se vira de costas como se você não existisse. Tenha paciência com ele, tenha paciência
Ninguém sabe o que ele está passando. Ninguém sabe o que ela está passando. Vamos suportar, porque Cristo suporta eu e você 24 horas. Isso é um atributo divino que tem que ser compartilhado, que Deus deixou para a sua igreja. Vamos, irmãos, ter paciência uns com os outros. Quando vir o momento da ira, pode até vir. Aí você conta até 10, 12, aí respira 2, 3 vezes, desce, aí solta. Aí passou. Porque 2 brigam se os 2 quiserem. Se um não quiser, não tem briga, não tem confusão e não tem contenda. Seja um pacificador do reino de Deus. Sendo assim, nós exercendo a humildade, a gente vai evitar retribuir o mal com o mal. A gente vai retribuir o mal, as ofensas, as calúnias com o bem. Mas é difícil, né, irmãos? Mas vamos exercitar isso. Vamos viver isso em nome de Jesus. Sempre a partir do verso 16. O apóstolo Paulo ele vai trazer 7 recomendações a mais. A gente tomou algumas vacinas, agora vem a BCG, mais forte. Ele vai dizer, irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijar é a gente se contentar com o que a gente tem, é a gente ser feliz, porque Deus ele nos amou, nos tirou de uma nação de pecado, nos tirou de uma condenação eterna e participarmos da ira dele, porque isso era a minha sentença e a sua sentença, e nos deu a dádiva de sermos co-herdeiros das nações celestiais. A gente é filho dele, irmãos, por adoção, porque ele nos adotou. Então se regozije, porque você não é cidadão dessa terra, você é cidadão, meu irmão e minha irmã, é do céu. Ele pegou o carimbo do teu passaporte e carimbou, quando ele disse, Pai, está consumado. Regozije sempre no Senhor, não importa se é na terça, se é na quinta, não importa se é na quarta ou é no domingo, regozije sempre nas reuniões da igreja, quando nós já tivermos no propósito de adorar a Deus. Não deixe o inimigo, meu irmão, abater você não. Simplesmente seja forte e alegre. Está acontecendo tudo isso aqui, mas eu dou glória a Deus. Carro deu prego, a geladeira de fogo. A moto dá o prego. Se a gente for murmurar, a gente perde as pernas. Vamos regozijar sempre na adversidade, na luta. Vamos ter maturidade espiritual, como Paulo nos adverte, meu irmão. Vamos deixar de ser meninos. Vamos ter maturidade e vamos entender, Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida, em meio a esta luta, em meio a esta provação. Senhor, me ajuda nesse processo. Eu quero ser aprovado por Ti. Porque na hora certa, meu irmão, você vai estar voando nas asas do Espírito, pairando sobre as águas, viajando na bênção. Depois da luta vem a vitória. Depois da batalha vem a coroa. Quer ter uma vida espiritual sadia? Orai sem cessar. E aí tem uma vida de oração, responda a tua Espírito Santo. É orar sempre,
é em casa, é no colégio, na faculdade. É no meio do caminho, é dentro do ônibus, dentro do carro, na moto, não sei. Eu sei que é simples. É na igreja, é fora da igreja, participando dos trabalhos de oração. O crente que ora, meu irmão, tem comunhão. O crente que tem comunhão tem intimidade. Tendo comunhão e intimidade, tendo uma vida de oração, o crente tem poder dado por Deus. E esse poder, meu irmão, tem que ser exercitado. E como é que a gente vai exercitar esse poder? Aplicando a fé. Em meu nome vocês vão expulsar demônio. Em meu nome vocês vão impor as mãos sobre as enfermidades. E as enfermidades vão cair por terra. A cura vem. No nome do Senhor, meu irmão, a gente tem poder dado por Ele para exercitar a nossa fé. Por isso que a recomendação de Paulo é: continue orando, não pare de orar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Jesus Cristo para conosco. Não apagueis o Espírito. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meu irmão, daquela questão do banco, reteté, de empurrar cabelo, de fazer avião não. É o terra! Não. Apagar aqui o Espírito Santo, meu irmão, que Paulo está falando, é a questão da luta, como fala lá em Gálatas, é a luta entre a carne e o Espírito. Porque o Espírito testifica quando o crente está cedendo à carne. Aí o Espírito Santo vem dizendo: não faça isso, não vá por aí, não tenha esse comportamento, não apague o Espírito Santo, não, meu irmão, da tua vida não. Deixe ele te conduzir, vença a carne, em nome de Jesus. Não desprezeis as profecias. As profecias que Paulo está falando aqui, irmãos, não é o dom de profecia, mas sim é a palavra de Deus revelada. É o ensinamento bíblico. O apóstolo Paulo também, ele vai se orgulhar da conduta da igreja, meu irmão, em Tessalônica. Quando ele fala, é só você ver o contexto de toda essa epístola, que ele vai dizer: eu estou alegre, porque vocês seguem os padrões, os rudimentos da fé da igreja de Jerusalém. Aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e aquilo que foi ensinado por mim para a maior revelação de Deus, irmãos, para a minha vida e para a tua vida é a Bíblia Sagrada. Não desprezei as profecias do livro sagrado do Senhor, mas sim medita nela de dia e de noite, guarda em teu coração e pratica constantemente. Por isso, irmãos, que essa igreja é linda e maravilhosa. Irmãos, nós temos uma sede no setor. A recomendação é a gente seguir os padrões da nossa sede. A recomendação é a gente seguir os padrões doutrinários da nossa sede. Não existe divisão. O que existe é comunhão. Isso, Paulo ficava alegre e ficava feliz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos obedecer, porque é melhor do que a gente sacrificar e fazer o papel de povo. Mas ele vai dizer: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Se ele recomenda a gente guardar o que é bom, então muitas vezes o que sai de ensinamento não é bom. Muitas palavras não são boas, não vem de Deus, mas sim vem do homem. Mas você tem maturidade espiritual.
E você tem algo em você que é o Espírito Santo. Mas tem um dom que nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, me dá o dom do discernimento do Espírito Santo. Para você reter o que é bom, guardar e colocar em prática. E o que não vem de Deus, ei, coloca um saco furado, deixa passar. Ele vai dizer: afastai-vos de toda aparência ou de toda forma do mal. Meu irmão, se não convém o ambiente para você estar, saia. Tudo que aparenta o mal não é como o cristão está. A gente é luz, nós somos sal da terra. E aonde há trevas, meu irmão, quando a luz chega, as trevas saem em retirada. Então tem ambiente que não é para você estar, tem ambiente que não convém eu estar, mas cabe a você escolher, a discernir o que está nas Escrituras Sagradas e praticar. Mas a recomendação é: foge de toda aparência do mal. Se não é ambiente que o crente não vá, se tem ali a roda dos escarnecedores, não fique perto, saia. Ei, você tem que estar, meu irmão, é onde os santos do Senhor estão, para adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, olha só, alma e corpo, tudo isso seja conservado, tudo isso seja íntegros, tudo isso seja irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, meu irmão, é a tricotomia humana. Nós somos o que? Corpo, alma e espírito. Deus, ele não quer só a sua banda, não. Deus, ele quer você por inteiro. Deus, ele quer você por completo. Então a recomendação do apóstolo Paulo para os irmãos ali, e a recomendação da palavra do Senhor para mim nessa noite, para você hoje é: vamos se purificar por completo, porque Deus, ele requer que eu e você seja santo como ele é de corpo, é de alma e é de espírito. Porque Jesus, ele está voltando. Ele vai dizer: fiel é o que nos chama, e este também vos fará. Ele vai trazer uma saudação final para a gente concluir nessa noite a palavra do Senhor. Irmãos, orai por nós. Esse orar por nós, ele está incluído, meus irmãos, toda a liderança apostólica. Ele está incluindo, meu irmão, todos os bispos. Ele está incluindo todos os presbíteros que estão na linha de frente das igrejas. E ele vai dizer: saudai a todos os irmãos com óculos santo. Isso aqui é a visão espiritual. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está falando nessa noite que as escamas de óleo de pessoas aqui tem que cair para começar a enxergar, ter uma visão espiritual. É Deus falando, é Deus bradando, falando contigo, falando comigo, e a gente não querendo enxergar. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Está na hora de você ter o olhar santo para as coisas, visão espiritual. E ele vai dizer e vai pedir: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Ou seja, essa palavra, esse ensinamento, ele tem que ser compartilhado. Compartilhe, meu irmão, a palavra do Senhor. Não deixe parar em você, mas continue perseverando, oração, em alegria, na esperança que Cristo vai voltar.
E a convocação é até que ele não volte. Até que ele não volte. Continue proclamando o Evangelho do Senhor. Que Cristo Jesus abençoe a sua igreja. Eu agradeço a oportunidade.